Olá, irmãos, estamos voltando. A live estava boa, a conversa estava agradável, tinha alguns comentários para mim ler ainda. E aí a gente precisou voltar, né? Então nós vamos... Aqui estava bom, rapaz, aqui o negócio. Vamos fazer suas considerações finais. Obrigado aí por vocês estarem voltando, viu? Vocês estão com paciência. Obrigado a todos por estarem retornando aí. Isso, muito bem. Eu não sei o que me fugiu que eu estava falando, não sei se era eu que estava falando, se era o senhor, quem estava falando afinal? Era você mesmo, era você. Era eu. Eu acho que eu estava lendo um comentário, não era? Eu estava lendo um comentário da irmã Josi, mas aí eu não lembro mais, porque a minha memória só presta de quando eu era menino, né? Mas tá bom, gente. Aquela pergunta que foi feita, alguns irmãos botaram aí uns comentários e, infelizmente, não deu para mim ler. Mas tudo isso vai estar lá nos vídeos do YouTube, nós vamos poder ver tudo, né? No vídeo do Instagram, e nós vamos poder ver lá no YouTube também. Mas você, meu irmão, minha irmã, você pode fazer mais algumas perguntas sobre essa questão do culto. Alguém tinha feito uma pergunta, pastor Cícero, que era mais ou menos qual a diferença de cultuar e participar do culto. Eu sei que o que nós já falamos talvez já tenha respondido, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós aqui, para ficar mais nítido, né? A diferença de cultuar e participar do culto. Ou assistir o culto, melhor dizendo. Eu acredito o seguinte, pastor Messias, que a partir do momento que você chega ali na igreja, você já começa a cultuar. Essa questão de participar, né, a gente vê até no período do Velho Testamento, quem fazia todos os processos era o sacerdote, era o sumo sacerdote, mas o povo estava ali adorando. Então, para eu cultuar a Deus, não é necessário eu participar, eu cantar, eu ler um texto, ou não. Para mim, ali, tudo é culto. A participação e até aqueles que ficam calados. Aqueles que ficam ali no cantinho, aquele que é tímido. Na minha visão, eu não diferencio aí, não faço diferença entre estar lá e participar, se cultuar e participar do culto. Eu vejo que ambos são a mesma coisa. Eu não sei se essa é a sua visão também. Não, participar talvez seja, mas eu acho que eu elaborei a pergunta errada. Seria assistir o culto, ou cultuar. Porque assistir você fica como um espectador, né? Você fica vendo se o irmão desafinou na nota, né, saiu fora da nota. Eu saio sempre, eu já entro fora da nota quando vou cantar. Mas alguns já fica observa isso, né? Enfim, é isso. Eu concordo plenamente com o que o senhor respondeu, mas eu acho que tem a diferença entre o que vai assistir e o que vai cultuar, né? Aquele que vai... Eu me lembro que tinha o senhor até citou um pouco sobre essa experiência que eu vou contar. Tinha um rapaz que chegava na igreja, na época que eu era adolescente, na semana passada, eu acho, né? Eu era adolescente, está com pouco tempo. E ele chegava ali ansioso e perguntava, eita, os jovens já cantaram? Porque ele gostava de ver só os jovens cantar. E o momento, essa primeira parte era muito interessante. A segunda já não era tão legal, né? E infelizmente nós percebemos que hoje nós encontramos muitas pessoas assim que passeiam muito na hora da pregação. Então na minha opinião, esses são aqueles que vão assistir o culto. E quando a gente está assistindo alguma coisa, a gente só vê o que a gente quer. Não é verdade?
Ou É não? verdade, é verdade. Eu lembro de uma ilustração, acho que o irmão conhece muito bem, de uma pessoa que disse, pastor, eu vi fulano fazer isso, eu vi fulano fazer aquilo. E o pastor disse, Sim, olha, pega esse copo d'água, arrodeia a igreja e não deixe derramar um só pingo dessa água. Ele arrodeou, 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 arrodeou. Disse, e aí, você viu alguma coisa? Não, não vi. Por quê? Porque a visão dele estava direcionada para o copo d'água. Quando a gente vai para a igreja com a visão direcionada em Cristo, que é a centralidade do culto, com certeza a gente não vai ficar observando absolutamente nada, não. Nossa mente vai estar voltada em Cristo. Agora, se você vai e não tem o intuito de adorar, de cultuar, obviamente você vai ver ali um monte de coisa. E nunca vai faltar dentro da igreja os observadores. Infelizmente, nunca vai faltar. Isso é um fato que, há séculos e séculos, sempre vai ter aqueles que estarão ali para atrapalhar, de certa forma, a condução do culto, né? é verdade, eu concordo plenamente. A irmã Rayana também colocou aqui que o culto, deixa eu me ler aqui, ela botou, o culto lindo não é aquele glamouroso com bons profissionais de música ou um excelente teólogo. O culto lindo é aquele que Jesus aparece e os irmãos partilham do seu amor, abençoando e sendo abençoados. É verdade, irmã Rayana, tá certo. Concordo plenamente, né? Quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós não nos preocupamos com essas coisinhas externas. É verdade. Ô, pastor Cícero, o senhor, analisando hoje, nós já falamos assim essa questão musical, né? Questão musical do show e do culto. Né? O que é que o senhor acha disso? Porque, assim, eu fiquei muito triste uma vez, assim, algumas vezes, porque eu via irmãos de muitas igrejas, assim, se reunindo para fazer uma caravana com todo entusiasmo, né, para ir para um show gospel numa cidade perto. Eu não sou contra que se vá para um show gospel, para um momento como esse, né? Não tem nada a ver, não. Mas o que me entristece é que a gente não percebe esse mesmo entusiasmo para estar no templo. Mesmo tendo convicção de que o Senhor Jesus vai estar lá, né? Isso não é... Eu não sei, talvez não aconteça aí em Salgueiro. Né? Não acontece, não. Mas, Rapaz, é triste. Para nós que somos pastores, é muito triste, né, pastor Messias? Muito triste. As pessoas ficam eufóricas em ver vários cantores gospel, gastam dinheiro, alugam ônibus, às vezes correm para a prefeitura. E quando se trata para a evangelização, quando se trata para o crescimento da igreja, as pessoas colocam empecilho. Isso entristece o pastor, entristece a gente de tal maneira que a gente fica olhando aí o grande contraste de entusiasmo. De um lado, eu mesmo em particular, eu não vou a show de ninguém. Estou falando eu não gosto de show em rua. Eu também não vou, não. Não tenho muita vontade de ir, não. Quando mais jovem, eu fui para algum, mas foi assim, uma coisa natural, não foi uma programação. Não, aconteceu, a gente estava na cidade e fomos. O irmão Francisco João está perguntando aí, para o senhor, viu, pastor Cícero? Segura aí, viu? Pastor Cícero, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Dizem que louva a Deus em voz alta, louvar a Deus em voz alta é pentecostal. Mas quando eu sinto a presença de Deus, dá-me vontade de gritar. É o irmão, nosso querido irmão Chaguinha, né? Francisco. Depende da hora que o irmão vai gritar, que o irmão vai pular, né? A presença de Deus, ela é real durante todo o culto. Mas a própria palavra diz que nós devemos prestar um culto a Deus com ordem e decência, né? Digamos que na hora da mensagem vai pular, vai gritar, vai... Né? Eu acho que o culto em si há tempo para tudo. Se o irmão quer gritar na hora do louvor, grite, adore, glorifique a Deus. Né? Extravase isso que está dentro do irmão. É Deus que está tocando na sua vida. Acho que
devemos, é claro, observar o momento, né, para se fazer tal expressão aí de louvor, né, pastor Messias? Eu penso dessa maneira. É verdade, porque assim, às vezes nós somos levados pela emoção, né? E o agir de Deus na nossa vida, ela nos faz fazer tudo, né? Por isso que às vezes a gente desconfia um pouco, né? Nós não somos Deus para ver o coração, mas quando o entusiasmo ele chega na gente, ele nos leva a gente para fazer uma coisa chamada evangelismo. O maior de todos os avivamentos, o mover do Espírito Santo dentro de nós, não reflete apenas no momento de louvor e adoração, no momento de culto, né, ali. Mas ele nos carrega, nos leva para as casas. E eu acredito assim, porque, pastor Cícero, muitas pessoas, infelizmente, estão confundindo. Isso é um assunto muito debatido aí, a gente vai encontrar vários temas na própria internet sobre isso. Muitas pessoas estão confundindo avivamento com culto agitado. E em toda a história nós vamos ver que quando aconteceu os avivamentos, pessoas foram salvas, redimidas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o avivamento leva as pessoas a falar do amor de Deus e leva as pessoas ao arrependimento. Aviva a igreja leva o povo para levar a mensagem, o povo se arrepende. Isso que... Né, exato. Então, o fato da pessoa estar levantando as mãos, gritando, ela pode sim estar cheia do Espírito, pode até ser que ela esteja, mas não é exatamente esses movimentos que confirmam isso. Mas é o seu caminhar, no seu dia a dia, na sua vida, e a diferença que ela vai fazer no mundo, na cidade, no trabalho. O avivamento é isso. Porque eu acredito que um crente que ora silenciosamente, tranquilo, que ele é avivado. Porque é o mover de Deus dentro dele. Então eu acredito isso, né? O nosso irmão Diácono Dário, ele botou aqui: podemos levar oferta, chorar no altar, louvar, levantar as mãos, mas se a nossa vida não for reta diante de Deus, eu não aceito o culto de vocês. O Senhor disse isso lá em Isaías, irmão Dário. Ele disse isso mesmo: vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu viro o rosto contra vocês. Mas é isso, pastor Cícero. Irmão Chaguinha, respondeu sua pergunta. Se o senhor ficou satisfeito aí. Hoje, em nossos cultos, pastor Messias, a gente introduz coisas que no passado, infelizmente, eu diria, não existia. Hoje, nossos cultos têm teatro. Hoje, nossos cultos têm dança. Tem até alguns colegas que são contra a dança. E alguns até que defendem, baseado lá em Salmos, celebrar é o Senhor com dança. Ali o salmista, ele estava falando exatamente de celebrar fora do templo. Isso não acontecia dentro do templo, não acontecia no cenáculo, não acontecia no tabernáculo. Isso era fora. É claro, hoje existe dentro da igreja, tem, né, muitas coisas extra-bíblico que não existia na época de Jesus, não existia no Velho Testamento, mas que hoje nós aderimos, né, a esse movimento. Então, é interessante a gente ver que introduzimos muitas coisas no culto hoje que no Velho Testamento e na época de Jesus hoje não existia, né? Não existia. Verdade. Pastor Cícero, aos poucos aqui, os irmãos aqui em Bodocó, sabe, nós tiramos algumas coisas que a gente levava para o culto. Por exemplo, nós não fazemos mais culto homenageando as mães, os pais. Porque primeiro nós entendemos que o culto é para adorar a Deus. Nós não podemos fazer homenagens, né? E é tanto que eu até liberei a escola bíblica dominical nos domingos, dia de pai, dia das mães, para que cada um possa ir ficar com os seus, né? E quem quiser homenagear, homenageie sim, mas não no templo, no momento do culto. Nós ainda oramos, né,
por eles. Às vezes temos a oportunidade de dar uma lembrancinha, a gente no momento chama lá a hora e faz isso. Mas aquela movimentação toda que tinha, aos poucos a gente foi tirando. Uma outra razão é porque é um dia muito triste, muito doloroso para muita gente. Então, a questão da dança, na verdade, com o passar do tempo, surgiu algumas ideias de alguns irmãos para chamar a atenção do povo. E eu vejo assim, os ministérios de coreografias têm crescido muito nas igrejas. E tem pastor que, de fato, não deixa, né? Não permite. Eu respeito a opinião deles. E, enfim, é isso que tem acontecido. Tem pastor, ou tem igreja, na verdade, que não é para ter nem solista. É apenas alguém canta, dirige, né? Aquele irmão que sabe, que tem uma voz afinada, e canta. Então, muitas coisas trouxeram mesmo, né? Mas só temos que ter cuidado, porque aquilo que desagrada a Deus, nós temos que ter coragem de tirar. Mesmo que desagrade aos homens. Nós temos que ter... A gente analisa, olha, isso aqui atrapalha, isso aqui está tirando o lugar de Deus, então vamos eliminar. Vamos tirar isso do culto, porque é muito sério. Cultuar é uma coisa muito séria. E o nosso Deus é muito santo. E quando lemos Isaías, né, capítulo 6, a gente vai ver ali a santidade de Deus. O senhor fala já, deixa eu só... a irmã Rayana falou sobre a questão da administração, e eu concordo plenamente com ela, porque, pastor Cícero, como nós já falamos aqui, o senhor falou também, a questão da mensagem, que é a mais importante do culto. Antes, eu achava que não, era tudo a mesma coisa. Mas depois eu fui vendo, nós vamos vivendo e aprendendo, né? Tivemos juntos aqueles 4 anos fazendo aquele curso de exposição bíblica, eu confesso que aprendi muita coisa ali, e percebi que a mensagem ela é a parte mais importante do culto. Eu acredito que Deus fala através das músicas e tudo mais, mas é porque nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos interpretá-la e vamos aplicá-la na vida da igreja, né? E antes de fazermos essa aplicação para a igreja, nós já fizemos ela para nós. Então, de fato, e muitos cantores, solistas, têm feito ministrações que têm tomado o tempo da mensagem. E a irmã Rayana botou certo aí, ela está certa. Quem vai pregar é o pregador, o pastor ou o irmão que for pregar. Então, as ministrações, como ela mesma citou, devem ser curtas. Eu acho que o cantor deve dizer alguma coisa, mas ele não pode se aprofundar muito, porque nós trabalhamos em cima de tempo, né? O culto ele tem um tempo e precisamos ter um momento bem agradável para que possamos falar aos corações dos irmãos. O senhor concorda ou não? Diga aí. Com certeza eu concordo. E a gente observa que o culto geralmente tem 1h30. 1 hora é para apresentações e meia hora apenas para a palavra. A gente tem que voltar novamente a dar prioridade à palavra de Deus. Infelizmente, hoje a sequência é essa, a liturgia é essa, né? É uma hora para as programações, às vezes 1h30, e apenas 30, 40 minutos. E quando a gente ultrapassa 10 minutos, o pessoal já está olhando lá o relógio, dizendo, olha a hora, já fica agoniado para ir para casa. E muitas vezes chega atrasado, né? Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta da irmã Rayana, que é bem interessante essa pergunta. Ela perguntou o seguinte, é certo essas luzes piscando nos altares? Já fui em culto que vi efeito de luz e até fumaça, quando o ministério louvava. Rayana, eu vou deixar o pastor Cícero responder, mas me deu vontade de dizer só uma coisinha aqui, se ele me permite, já que ele é o nosso convidado. Muitas pessoas estão fazendo aquilo que dá certo, que funciona, né? Hernando Dias Lopes, ele comenta sobre isso num estudo que ele faz para os pastores, ele faz para os pastores,
Ele disse que o mundo está vivendo isso. Aquilo que funciona, muitas pessoas estão fazendo, aquilo que dá certo. Mas não é, esse dar certo não é que agrada a Deus, mas é que agrada as pessoas. Então, assim, essa questão de luz piscando nos cultos, muitos são colocados com entusiasmo para alegrar o ambiente, assim, de uma maneira estranha. Eu não concordo muito, não. Aliás, eu não concordo de jeito nenhum. Acho que as luzes que nós temos já é suficiente para a gente cultuar a Deus. Esses efeitos, assim, eu acho que é para festa, para outros eventos. Pastor Cícero. Eu discordo completamente, pastor Messias. Essa questão de luzes, mais uma vez a gente volta para a centralidade do culto. A centralidade é Cristo, não é o homem. Né? As pessoas estão transformando o púlpito em Broadway, né? em cenários de cinema. Não é o homem que tem que aparecer, não é o cantor, não é a cantora. Quem tem que aparecer é Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele cresça e que eu diminua. Hoje está o inverso. O homem quer aparecer mais do que o próprio Deus no culto. Eu não considero uma realização dessa como culto. Eu não considero de forma alguma. A luz maior é a luz de Cristo. Precisamos de luzes piscando em cima do púlpito, em cima do palco, jogando fumaça, né? Mesmo porque tem tanta gente ali que pode até passar mal ali com aquela fumaça. Uma vez eu fui numa igreja que tinha fumaça mesmo, os irmãos lá tocando, eu quase engasguei de tanta fumaça. Não sei se é gelo seco que eles colocam, eu não sei o que é aquilo ali. Então, a atração principal é Jesus. Né? Me chamem de radical, quem quiser, mas eu vejo que a atração principal no culto é o Senhor Jesus. É Cristo, com certeza. O irmão Francisco, que fez a pergunta sobre a questão da glória, ele colocou aqui um comentário dizendo: eu acredito que quem ama Deus de verdade tem vontade de glorificar a Deus em toda altura. Esse é o meu modo de pensar. Me desculpe, os irmãos. Irmão Francisco, meu querido, a questão de glorificar a Deus, existe muitas maneiras. Glorificar a Deus em voz alta, eu não duvido. Eu acho que quando esse grito sai do coração, essa pessoa está glorificando a Deus. Só que não é somente isso, glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida, glorificamos a Deus com a nossa maneira de ser, meu irmão. E existe assim muitas, entre outras maneiras, né? Por exemplo, quando a gente manda um versículo bíblico para alguém tentando levar uma mensagem de esperança, isso também é glorificar a Deus, certo? Então eu concordo que quem ama a Deus realmente glorifica ao Senhor, com a vida e com tudo. Desde que, como falou o pastor Cito, desde que essa glorificação ela venha do fundo do coração, certo? Agradeço muito pelos comentários, pelas perguntas, certo? Deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário. Muito bem. Ok, meus queridos irmãos. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, ou se eu tiver pulado alguma pergunta e não vi aqui, devido a gente sobe e desce aqui nas letrinhas, né? Tá certo. Então eu quero agradecer. Tem uma dúvida aqui da irmã Islaine. Irmã Islaine, por favor, minha irmã, pode expor aí sua dúvida. Vamos esperar aqui a dúvida da nossa irmã Islaine. Eu louvo a Deus pelos irmãos terem participado tanto. Ela está perguntando aqui, pastor, se o senhor já viu aí? Então não é certo. Não. Ela perguntou, então não é certo. Então não é certa a coreografia e os músicos no culto. Ela perguntou isso. É assim a pergunta mesmo? Dê um sinalzinho aí, minha irmã,
se eu li corretamente, não, então não é certo a coreografia e os músicos no culto? Pergunta, pastor Cícero, é sua. Olha, minha irmã, eu não disse que não é certo, né? Não é certo. Eu só expliquei que nos cultos realizados a Deus, no passado, não havia esse tipo de manifestação. Eu não estou dizendo... Eu diria mais, né? A questão da dança nos cultos, né? Nós poderíamos procurar em toda a Bíblia que não existe. Não existe a dança em si nos cultos, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ela foi introduzida agora, em pleno século, no nosso século. Mas isso não quer dizer que é pecado, que tem uns irmãos que aceitam, né? Aqui mesmo na nossa igreja tem, né, a coreografia. Mas que é bíblico, que é algo que a gente pode dizer que está na Bíblia, a gente não encontra de forma alguma. Entendeu, minha irmã? E com relação a músicos, nós não queremos pegar o modelo do Velho Testamento para os dias atuais. Nós vivemos em outra época. Nós devemos contextualizar, né? A situação de hoje é diferente da do passado. Por exemplo, no passado havia sacrifícios. Hoje nós transformamos o sacrifício em ceia. Né? Sempre que a gente vai para a ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus. A circuncisão no passado era feita, hoje já não é circuncisão, é o batismo. Né? O sábado, que era guardado, nós cultuamos a Deus no domingo. A Páscoa também vira ceia. Né? Então, há uma diferença do passado para o de hoje. Então, eu não diria que usar essa palavra não é certo fazer coreografia ou não é certo estar tocando lá na frente, de forma alguma. Né? O louvor ali é agradável a Deus. Eu tenho assim, eu me converti muito cedo, fui levado, né, para a igreja aos 3 anos de idade, e nós já vimos assim muitas coisas maravilhosas acontecer na igreja. E uma das coisas que, conversando hoje, nós vamos percebendo com a questão dos músicos, é que alguns tocadores nas igrejas, eles não têm o mesmo compromisso que muitos irmãos têm. Não são todos, né? Não são todos, não. Tem muitos que têm compromisso. E também, esse é o perigo dos grupos, tanto de coreografias ou até mesmo de música. Porque nós sempre batemos na tecla, que nós temos o nosso grupo aqui, e a gente sempre conversa com os líderes do nosso grupo musical sobre isso, que é o irmão Júnior e a irmã Rayana, eles sabem muito bem qual é a minha visão. E eu tenho me entristecido muito, porque eu fui criado numa igreja na época que os músicos tinham muito compromisso com o Senhor. Os músicos da primeira igreja batista em Oricuri, era impressionante, pastor Cícero. Todo evangelismo, eles estavam lá, eu lembro demais. Foi formado o grupo Fidelidade, era um grupo fiel ao Senhor. E, infelizmente, com o passar do tempo, eu tenho percebido, até em algumas igrejas onde preguei, que terminou, parece assim, finalizou a primeira parte do culto, o pregador chegou, então os músicos já fizeram a parte deles, eles tanto faz, eles saíam. E às vezes no final do culto eles voltavam para tocar uma música. E eu vi algumas vezes eles passeando lá fora. E infelizmente isso tem acontecido, né? Mas não são todos, como eu disse, né? E isso tem de fato assim, às vezes escandalizado, né? Alguns irmãos que vê isso. Por isso, assim, eu até se tiver... Aqui já teve grupo de coreografia, mas eu sempre falo com a turma, gente, vamos ter compromisso com o Senhor, porque pode ser que a gente acabe como grupo, se não tiver isso ou aquilo, né? Se a gente não for para o evangelismo, se não tiver... Tem que participar dos cultos. Nós sentimos, assim, muita falta, né, dos irmãos dos cultos semanais. Acredito que aí em Salgueiro é assim, em muitas igrejas.
Não é isso? Então, eu mesmo me entristeço bastante com isso, porque a minha criação, a minha formação foi assim, foi vendo os músicos participando de tudo, desde a década de 80, né? Quando eu comecei a entender o que era servir ao Senhor. Eu me converti numa igreja batista altamente tradicional, lá no Espírito Santo, e os músicos permaneciam do começo ao fim. Havia aquele coral, né, atrás do púlpito, uma pessoa que tocava, só tinha mesmo um piano, ou às vezes até um teclado, e havia a participação dos músicos durante todo o culto. Hoje, infelizmente, a gente vê, é notória esse tipo de comportamento. Os músicos, depois que fazem a sua parte, saem. Mas eu vejo também que é questão pastoral, viu, pastor Messias? Acontecia muito isso, né, aqui em Salgueiro, e a gente começou a pegar no pé. Eu digo, olha, se você veio tocar, venha, mas permaneça até o final. Fica aqui, eu não quero ninguém lá fora. Então é uma questão de orientação pastoral também. Se quer tocar, é por isso que eu aprendi a tocar. Sei tocar mal, né, mas o pouco que eu sei. Tem aqueles músicos que dizem, sem mim, nada vocês podem fazer, né, assim? Né? Sem mim não vai haver louvor, sem mim não vai haver o momento do louvor. Então, é necessário lembrar os músicos que é por causa do Senhor que o culto acontece, não por causa dele. Não é verdade? E ensiná-los a permanecer no culto até o final. Infelizmente, teve até um irmão aqui que disse que, não sei se você viu o comentário, que os músicos entram, faz a parte e depois fica do lado de fora da igreja. Na outra semana, esse músico comigo já não tocava mais. Não tocava, infelizmente. Eu acho que é questão de orientação pastoral. Às vezes o pastor fica com medo de perder, aí deixa é verdade. Eu vejo a nossa irmã Rayana botou aí um comentário que eu concordo plenamente. A música, ela faz parte do culto, né? Faz parte o tocador ali, eu acho excelente essa harmonia, né, que há. Mas eu tenho me preocupado com isso, o nosso grupo aqui sabe disso, a gente conversa, e graças a Deus, até uma música nova, quando eles vão cantar, o irmão Júnior faz questão de me mostrar a letra para mim, dar uma analisada teologicamente na letra, para a gente ver, e vamos assim, eu acho que eles precisam ser corrigidos, né, orientados por nós, e também é digno, merece que oremos por eles, né? Com certeza. E assim vamos para frente aí, né? Vamos continuar. Graças a Deus, aqui em Bodocó eu não tenho esse problema. Os nossos músicos, eles participam de tudo. Ele termina, eles ficam. E até tanto que esse comentário da irmã Rayana aí que ela colocou, eu até já falei com eles nas nossas reuniões. Eu quero vocês orando por mim enquanto estou pregando. Ok, meus amados. Mais alguma pergunta? Não tem mais pergunta para hoje? Acho que não tem mais. Ok. Então tá certo, pastor Cícero. Eu não sei se tinha alguma mais para me lembrar aqui, acho que não. Eu acho que o senhor correspondeu às nossas expectativas, né? Pelos comentários aí, pelos comentários dos irmãos. Foi muito bom estar com o senhor, tá certo? Eu só quero dizer a vocês, amada igreja, vamos cultuar a Deus em espírito e em verdade, vamos ouvir o conselho sábio do pastor Cícero, a sua opinião quanto ao verdadeiro culto foi toda extraída da Bíblia, mostrando o Antigo Testamento, mostrando aquilo que foi introduzido nos nossos dias, mas o importante é que Cristo é o foco. Então não tire Cristo, tá certo? Não tire Cristo, não tire o olhar de Cristo, certo? Então, pastor Cícero, eu quero desde já lhe agradecer por ter nos participado conosco. Eu espero que a gente possa, outra hora, lhe convidar e que o senhor esteja assim, pronto, porque foi muito proveitoso
hoje, está vendo aí os comentários aí, o povo querendo que o senhor, que Deus lhe abençoe, eu também quero. Só gostaria que o senhor desse aí a sua consideração final e no final orasse por nossa igreja, por favor. Amém. Eu quero agradecer também, espero ter contribuído um pouco aí com os irmãos, mas pelo contrário, em vez de ensinar, eu que aprendi, né, através dos comentários, das perguntas que os irmãos realizaram. E orem por nós, continue orando por mim, pela minha esposa, pelo nosso ministério. E para mim foi uma benção aí estar com os irmãos. A bateria do meu celular está bem fraca, está quase acabando aqui. Pois ore antes que agradeço, pastor Messias, pelo convite. Em nome de Jesus. Então ora aí antes do celular desviar, pastor. Vai lá. Vamos orar então. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui com o teu povo, aprendendo, ó Deus, um pouco da tua palavra. Ó Deus, e que o Senhor nos ensine a cada dia a estar colocando o Senhor na centralidade da nossa vida, do nosso culto, para que tenhamos cultos avivados, cultos abençoados, cultos nos quais nós venhamos sentir a tua presença desde o seu começo ao fim. Ser com a tua igreja aqui aí em Bodocó, que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai, abençoando o teu servo, pastor Messias, abençoando todos os seus colaboradores, os seus líderes, no nome de Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhem a cada dia, Senhor, para sermos cada dia mais servos, obedientes ao Senhor, no nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Deus abençoe, Amém. pastor Messias, mais uma vez, viu? No nome de Jesus. Eu, mais uma vez, agradeço pela sua participação e por todos, né? Por todos aqueles que comentaram aí. E como está dizendo aqui nosso irmão Dário, aprendemos que Deus busca um culto que lhe seja agradável, verdade. Deus gosta de ser adorado. É isso aí. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, que é amanhã na nossa escola bíblica, né? Nossa escola bíblica com o professor Júnior. Deus abençoe a todos. Pastor Cícero, obrigado. Um abraço para a família, para a igreja. Amém. E vamos juntos nessa jornada maravilhosa. Amém. Deus abençoe. Amém. Corre, Murilo. Vem, Murilo.